Eu percebi que eu conhecia pouco, que os meus clientes, muitas vezes paulistanos, sudestinos, conheciam menos ainda. E isso me fez refletir como a gente conhece pouco a nossa cultura, como a gente consome pouco os produtos e ingredientes da nossa biodiversidade, como isso pode ser ruim para a manutenção das próprias florestas, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista cultural, porque às vezes um alimento entra em extinção ambiental, mas muitas vezes porque entrou numa extinção cultural. Não existe floresta sem gente, seja porque a Amazônia, longe de ser um bioma intocado, foi cultivada por povos originários ao longo de milhares de anos, seja porque extrativistas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e tantos outros grupos se tornaram guardiões da floresta, hoje cada vez mais pressionada pelo avanço do agronegócio, pelo desmatamento e por grandes obras de infraestrutura. Essa ideia é o ponto de partida de Floresta na Boca, livro da chefe Bel Coelho sobre os sistemas alimentares da Amazônia, enraizados tanto nos ingredientes da floresta quanto nas práticas das populações da região. A Bel está lançando na COP30 em Belém o livro e um documentário sobre a Amazônia, que são resultado de 2 expedições realizadas nesse ano no Pará. Em seguida, a equipe do Floresta na Boca deve se voltar para os demais biomas brasileiros, começando pela Caatinga. Na nossa conversa, a Bel diz que a culinária brasileira ainda é muito distante dos ingredientes da nossa biodiversidade e que o apagamento cultural de certos alimentos pode levar à sua extinção ambiental, impulsionando uma agricultura colonizada. Ela também explica por que considera a mandioca a rainha do Brasil, fala sobre os riscos da açaização da Amazônia, o incentivo à monocultura do açaí devido ao aumento do seu preço nos mercados, e discute o protagonismo feminino em experiências de conservação da floresta. Por fim, a Bel defende uma transformação na nossa alimentação para lidar com a crise climática, por meio do consumo de ingredientes nativos e da remuneração justa de produtores comprometidos em manter a floresta em pé. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Bel, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa. É um grande prazer ter você aqui. Bom, antes de a gente falar sobre esse projeto, esse livro, Floresta na Boca, eu queria falar bem rapidamente um pouco da sua trajetória, né? Porque você começou muito cedo, aos 17, a trabalhar com um chefe francês, em um restaurante daqui de São Paulo, né? Depois foi estudar em Nova York, passou por um restaurante super conceituado, né, em Girona, na Catalunha. E aí você voltou ao Brasil e se tornou um dos rostos, né, de uma culinária muito enraizada nos ingredientes, nas práticas alimentares brasileiras. Eu queria saber um pouco como esses 2 traços da sua carreira se ligam, né? Uma formação mais próxima da culinária internacional, mais consagrada, e esse trabalho, né, de criação muito inspirado nas nossas tradições alimentares. Eu, de fato, eu tenho uma formação muito, apesar de a faculdade ter sido em Nova York, a minha escola é muito, a escola que eu fiz, né, o CIA, Culinary Institute of America, é muito baseado nas técnicas francesas, italianas, europeias, né, de culinária, gastronomia. E nessa época eu ainda era muito encantada com todo esse universo gastronômico de uma cozinha mais sofisticada, que eu chamo hoje de muito exclusiva, exclusivista, né. Mas eu já sabia que eu queria conhecer mais da minha cultura, da cultura do meu país. O fato de eu viver em São Paulo me impediu de conhecer melhor essa cozinha, né, as nossas cozinhas, né, são muitas no Brasil. Eu tinha, assim, um cheiro disso, né, eu não tinha muita certeza do que era, mas eu sabia que eu conhecia muito pouco. Conhecia mais de uma cozinha contemporânea, uma cozinha francesa ou italiana, do que de fato da nossa cultura alimentar. Nesse momento eu ainda era encantada com a gastronomia europeia e tal. Aí eu fui morar fora de fato, e aí eu vi o apreço e a valorização que os europeus têm com a própria identidade, né. E eu me vi nesse lugar de tipo, eu não achava a minha identidade, não me via fazendo uma culinária francesa, mesmo a contemporânea, no Brasil. Eu falei: Vou precisar pesquisar muito quando eu voltar para o Brasil". Então, eu acho que é aí que ela se liga, né, nessa crise de identidade que eu falei: "Eu vou precisar
pesquisar e me conhecer enquanto brasileira, cozinheira brasileira, né. Sim, e acho que um dos marcos, né, dessa procura foi aquele menu degustação que você criou no clandestino, né, há mais de 10 anos, que você já disse que foi o embrião do Floresta na Boca, né? Sim, o Biomas, é. Isso, exatamente. Queria que você falasse um pouco sobre esse menu, né? O que que você queria pôr em evidência, como que foi a pesquisa para criá-lo, o que que você aprendeu com essa experiência? Eu percebi, assim, falava-se muito desse recorte da culinária brasileira por região, né, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e para mim essa divisão política, geopolítica, assim, não fazia muito sentido, mas eu também não sabia exatamente o que que fazia sentido. E aí eu falei: "O que faz sentido mesmo é uma divisão por ecossistema, por paisagem, por território". E aí vi esse recorte da divisão por biomas, e falei: "É isso que eu quero estudar". E fiz um menu em que cada etapa do menu era dedicado a um bioma ou zona de transição entre um bioma e outro, com pelo menos 2 ingredientes nativos daquele bioma no prato. E aí nesse mapeamento eu percebi que eu conhecia pouco, que os meus clientes, muitas vezes paulistanos, sudestinos, conheciam menos ainda, e isso me fez refletir como a gente conhece pouco a nossa cultura, como a gente consome pouco os produtos e ingredientes da nossa biodiversidade, como isso pode ser ruim para a manutenção das próprias florestas, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista cultural, porque às vezes um alimento entra em extinção ambiental, mas muitas vezes porque entrou numa extinção cultural, né? As pessoas passam a não ter mais aquele hábito e aí não tem mais a vontade de manter aquela árvore ou de manter aquela planta ou de cultivar aquela planta e passam a ter uma agricultura mais colonizada mesmo, com alimentos que foram sendo importados ao longo de tantos séculos de colonização. E é interessante porque você chama o Floresta na Boca, né, que está dando o primeiro fruto agora, né, que é esse livro e esse documentário sobre a Amazônia, de manifesto comestível, né? Então é um livro sobre comida, com algumas receitas, mas que olha para a alimentação de uma forma muito mais ampla do que a gente está acostumado a pensar. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, né? Quais as questões mais importantes vocês quiseram defender nesse manifesto? É, uma coisa que eu acho que é muito importante é que alimentos, ingredientes, eles não existem sem pessoas, né, sem as pessoas cultivando, que cultivam e que mantêm, esses sistemas alimentares, essas cadeias produtivas, e a gente obviamente está focando em sistemas alimentares regenerativos e sustentáveis, mas o que passou a nos interessar, claro que nos interessa os aspectos gastronômicos de um ingrediente e técnicos e enfim, isso é como eu entrei nessa pesquisa, é pelo interesse gastronômico e alimentar, mas ele se transforma em algo muito mais profundo e eu acho que as pessoas se identificam mesmo com histórias humanas, muito mais do que com conservação, com a causa socioambiental por si só, assim, sabe? Quando a gente por isso que o livro perfila tantos personagens, e não só, mas também no documentário o documentário é feito de pessoas, né. E a verdade é que as nossas florestas, elas são conservadas há séculos por pessoas também. Também são devastadas e desmatadas por pessoas, mas povos tradicionais, eles cultivam e florestam há milênios. Então, isso passou a me interessar mais, assim, fortalecer essas cadeias produtivas, mas não a cadeia, né, as pessoas que estão por trás. Personificar mesmo, sabe? Dar nomes a esses sistemas, né? Você dá nomes e dá rostos, né? As fotografias são incríveis, as histórias são muito boas também. É, Obrigada, que e bom. é isso que eu acho que quando a gente vê o livro, a primeira coisa que chama a atenção, né? Essa complexidade da Amazônia, a beleza da Amazônia, né? Nas fotos, nas ilustrações, nessas histórias. E eu queria saber um pouco da sua experiência nessas duas expedições que vocês fizeram para o projeto. Eu sei que você já teve na Amazônia antes, você está falando de Belém agora, né? Mas você disse em uma entrevista que não tem como sair ileso de lá, né? Desses lugares que você visitou. Então, queria que você falasse um pouco, né? Como a Amazônia te atingiu
nessas expedições, né? Como era mais ou menos o dia a dia? E o que que você sentiu no tempo que você estava navegando por esses rios, visitando essas comunidades? Então, eu venho para Belém e para o Pará desde 2003, 2003, foi a primeira vez que eu vim. Então é difícil falar só dessas expedições de 2025 que foram mais focadas em escrever o livro e filmar o documentário, sem falar esse histórico, né, já de muitas vindas e muitas visitas, e não só na região de Belém, mas também Tapajós e Altamira. Sempre me toca muito profundamente e positivamente, assim, desde a primeira vez eu sou apaixonada, fiquei muito enlouquecida com, primeiramente, as frutas e os peixes, as castanhas, as especiarias. Então, veio inicialmente pelo gosto, mas o que realmente me encanta, eu acho que é a parte social, sabe? É o que são as pessoas, o modo de viver e como a gente nos grandes centros está distante disso, como a gente ainda não está distante de uma solução pelo modo de vida que a gente foi criando, né? E aqui eles estão muito mais próximos e com a solução, nas mãos, e às vezes a gente teima em não olhar para os povos tradicionais e como eles vivem. Óbvio que é diferente, né, você, né, dormir em rede durante dias, e eu até falo no documentário uma hora sobre o fato de não ter espelho, né, a gente não tem espelho, por muitos e muitos dias a gente quase não vê espelho, e como é interessante não ter espelho, e é um convite a gente, não que a gente se desfaça totalmente da nossa vaidade, mas essa forma de viver mais coletiva, né, mais como se fosse um grande organismo de pessoas, né, e coletivos. A gente teve em comunidade quilombola, ribeirinha, indígena, e eu acho que também é um convite a nos deixar mais presentes, né. Muito pouco acesso também à internet, quer dizer, um acesso intermitente, assim. Para mim é sempre me pega, claro que eu fico encantada sempre que conheço uma fruta nova, uma especiaria, e fico enlouquecida. Mas o que realmente me transforma são novas possibilidades de viver de uma forma mais sustentável, aprendendo com essas pessoas, né. E o livro é estruturado a partir de 3 regiões que vocês percorreram, né, e 4 ingredientes fundamentais da alimentação na Amazônia, né, a mandioca, o açaí, o cacau e a castanha do Pará. Queria que a gente falasse um pouco de cada um deles, né, começando pela mandioca. E uma coisa que me chamou a atenção é uma das personagens do livro, né, a Cristina Damasceno, que diz que a mandioca é um modo de vida, né? Então, muito mais que uma fonte de carboidrato ou um alimento, pura e simplesmente, parece que é um elemento que mantém em pé comunidades inteiras, né? Você pode falar um pouco sobre a importância da mandioca para tantas populações da Amazônia, né? Que papéis ela cumpre na alimentação, no convívio social, nas tradições que são passadas de geração para geração, enfim. Ele é a rainha do Brasil, porque ele vai do norte até o sul, claro que várias espécies diferentes, a macaxeira, mandioca brava. Como ele tem muitos derivados, farinha, goma, tucupi, farinha d'água, né, farinha simples, e aí várias receitas a partir desses derivados, né, e aí ainda tem os subprodutos que normalmente não se usa, não são comercializados, mas eles são utilizados, né, nas comunidades, por exemplo, a crueira, que faz um mingau de crueira, que é um subproduto da farinha d'água, que é uma farinha mais grossa e que não se usa para comercializar, mas que dá para fazer um mingau delicioso, por exemplo. Então, a mandioca, como ela tem essas técnicas por trás e esses modos de fazer, por isso que também é isso, é um modo de vida. São muitos processos, são processos longos e árduos, né, não dá pra gente romantizar também, não é que seja fácil, mas faz com que as pessoas socializem muito. Então você raspa a mandioca todo mundo junto, né, numa roda, acaba sendo natural isso acontecer. Aí depois rala e aí espreme, tira primeiro o líquido, aí faz o tucupi, aí tem a folha para fazer a maniçoba, a goma, a farinha, e aí a hora de assar. São muitos processos, você precisa recrutar a comunidade inteira para fazer só aquilo, só para colher, ou só para plantar, ou só para fazer a maniçoba, ou só, sabe?
Por exemplo, o açaí é um pouco mais simples, né, você colhe, passa por normalmente um equipamento que despolpa, né, tem menos produtos derivados do açaí. A mandioca, ela é de fato, esse acontecimento em que você consegue tirar todos esses produtos em uma semana, né, e você precisa realmente de toda uma comunidade, você não consegue fazer sozinho. É um fenômeno antropológico mesmo. E é um carboidrato poderoso, né, é o nosso pão, né, eu diria. Se a gente fosse comparar com culturas alimentares europeias e outras, né, é o nosso grande carboidrato e muito interessante do ponto de vista gastronômico mesmo, em texturas e o que a gente consegue produzir com todos esses derivados. E a gente escolheu 4 produtos que eram bem conhecidos do público. Óbvio que a gente tem um glossário falando de todos os ingredientes nativos, né, todos não, né, mas muitos ingredientes nativos que são, alimentos, só que a gente escolheu esses 4 que já são mais conhecidos, para a gente se aprofundar de uma forma um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a conhecer. Por mais que se fale muito de mandioca, a gente não é todo mundo que sabe como é produzido o tucupi. Às vezes as pessoas no sudeste ou no sul confundem tucupi com jambu, que são plantas diferentes, né, um vem da mandioca, o jambu é uma erva. Então era um pouco para a gente se aprofundar, né, e também às vezes até em problemáticas como a produção de açaí que foi ficando um pouco desenfreada, né, com o consumo no resto do Brasil e também, fora do Brasil, e a gente refletir mais sobre ingredientes que são nativos, que são da Amazônia, que podem fortalecer cadeias regenerativas, mas que precisam de atenção mesmo, que precisam de consciência dessa cadeia, até para que as pessoas valorizem mais, né, uma castanha do Pará que vem lá do Rio Iriri, do Rio Novo, né, da comunidade da Raimunda, por exemplo, por que que ele vai chegar em tal valor no sudeste ou no centro urbano? É porque não é só o valor da castanha, é o valor da floresta que eles estão ali mantendo no dia a dia por não desmatar e por ser uma comunidade extrativista. Então, a ideia também do Floresta na Boca é que as pessoas entendam por que que a gente está falando para consumir esses alimentos com consciência e pagando mais, muitas vezes. É um pouco essa a ideia, porque eu acho que esses povos, né, os que produzem dessa forma, eles tinham que receber só por existirem e por ajudarem na manutenção dessas florestas. Bel, você falou agora um pouco do açaí, né? Eu queria que você detalhasse um pouco melhor essa ideia que me chamou muita atenção no livro, né? De açaização da Amazônia, né? De aumento dos preços, as pessoas locais tendo dificuldade para consumir, né? O que que vem acontecendo e como que você acha que se pode lidar com esse problema? A gente falou um pouco aqui, né, sobre a extinção ambiental, muitas vezes acarretada por uma extinção cultural, né, de um gosto que foi colonizado. E eu acho que aqui pode acontecer no caso do açaí, pode acontecer o contrário, da gente consumir tanto em outras regiões que não na Amazônia, que a gente impede a própria comunidade local de consumir num valor que seja razoável, né, que seja o valor que eles sempre pagaram. Eles consomem o açaí 3 vezes por dia, né, mas encareceu muito, e isso é um problema nosso, do sudeste e de quem é de fora, e eu acho que tem uma questão ambiental que pode acontecer com uma monocultura dentro do próprio bioma, né, e um desequilíbrio do bioma que também não é positivo. Mas eu acho que tem que ter algum tipo de regulamento, não sei se vindo do estado ou o estado com as cooperativas, para que tenha ali uma reserva, né, para quem é local. Eu não sei exatamente como que isso se daria na prática, mas eu acho que seria muito interessante a gente pensar, né, enquanto sociedade, como fazer isso, assim. Eu inclusive consumo mais outras frutas nativas do que o açaí, e eu adoro açaí, mas tudo bem, eu sou só uma pessoa, né, não vai mudar muita coisa, mas a solução também tem que vir de dentro da Amazônia, né, porque se produz açaí na Amazônia inteira, não só no Pará. Mas é uma problemática que precisa ser olhada com honestidade, com responsabilidade, e enquanto a gente precisa fortalecer outras cadeias mais do que a do açaí, por exemplo, né.
Uhum, com certeza. Queria passar agora para o cacau, né? Porque o cacau em Metsilândia, em áreas próximas ali à Transamazônica, costuma ser apresentado como um caso de sucesso de agricultura sustentável, regenerativa, né? Muito em contraste, né? Com uma área que foi rasgada pelo desmatamento, por grandes obras de infraestrutura, é meio que algo que deu certo, né, em contraste com tudo de ruim que a gente vê acontecendo. E você apresenta uma história muito bonita de uma produtora de lá, né, a Miriam Vieira, e essa história mostra tanto as heranças da violência na região, né, marcada pela brutalidade, pelos conflitos fundiários, e também as mudanças na produção de cacau nos últimos anos. Queria que você contasse um pouco essa história, né, e um pouco mais do que você viu nessa área de produção de cacau. Eu fiquei muito impressionada, primeiro com a qualidade, né, do cacau dos lugares que eu visitei. É uma região atravessada por muitos processos, né, desde a migração forçada, né, de agricultores do sul e sudeste, forçada não, incentivada, e ao mesmo tempo muitos deles se envolvendo nas lutas socioambientais anos depois, e sendo a solução atual, né, de regeneração muitas vezes, mas que foram inclusive incentivados a desmatar e produzir de forma muito parecida como eram produzidos os alimentos e a pecuária no sudeste, né. Só que eles foram enxergando muitos desafios, né, tentaram produzir café e outros alimentos que produziam com facilidade no sudeste e no sul, e vendo que não ia ser bem assim. Cada um na sua história, inclusive individual, percebendo que precisariam escutar também a floresta, interagir com os povos e as comunidades tradicionais para se dar bem nessa toada que foi essa imigração, né. É óbvio que havia sido trazido esse modelo de desenvolvimento e progresso que foi muito invasivo, muito violento, mas veio muita gente ao mesmo tempo com vontade de fazer uma vida ali, né. Aí a gente pega a história, por exemplo, da Miriam, da Dona Maria, do Dema, que foi um ativista mesmo, né, sindical e também da luta socioambiental e que infelizmente morreu assassinado justamente por denunciar madeireiros e ilegais, grileiros, e muitos outros ativistas, né. Na verdade o Brasil e o Pará e a Amazônia é muito perigoso, né, para ativistas nessa luta, né. E ao mesmo tempo, para mim, a história da Miriam, da Dona Maria, assim, é tão cheio de recortes e camadas e com tanta profundidade que eu ainda digiro essa história até hoje, assim, de tão rica, né, e digna que é essa história, né. E obviamente que existem outras, né, e eles estão ali numa resistência que vai além do ativismo. É a resistência de produzir de uma forma diferente, de produzir de forma regenerativa, de forma em harmonia com a natureza, começaram a perceber isso é resistência, né. Não é só a luta em reuniões, é muito mais do que isso, né, o dia a dia e não é nada fácil, assim, quando a Dona Maria estava contando a história dela e tudo que ela passou, e aí ficar com 3 filhos sozinha, sem o marido, aí você vê, nossa, tem muita dor e muita garra ao mesmo tempo em todos os lotes que foram ali cedidos para essas famílias, né. Então, eu me senti muito privilegiada de ter entrado ali, de ter trocado com essas pessoas, né. Só para quem não leu o livro que está escutando entender um pouco melhor a história, né? Tem essa mudança de uma produção de cacau de mais baixa qualidade para uma produção mais integrada à floresta, né? Tem aquela história dos enxertos que deram origem aos frutos que venceram os prêmios, né? Será que você pode falar um pouquinho sobre isso? Foi o marido da Miriam que, na prática, começou a aprender em como melhorar a própria roça dele. E aí, a partir dos enxertos e às vezes também do terreno mesmo, né, o quanto que batia de sol, o quanto não batia, cruzamentos, foi por
tentativa e erro. E isso também tem muita resistência, né, tem muita luta nesses processos. E o cacau que ganhou prêmio foi também o acaso. Eles tinham colocado para fermentar uma um cocho ali de cacau, e aí eu acho que eles precisariam retirar, quer dizer, a Miriam precisaria retirar, mas aí ela foi à missa, ficou mais 4 horas fermentando, e foi esse que ganhou o prêmio, que ela teria retirado antes, entende? Para secar. Uhum. Continuou fermentando mais 4 horas, se não me engano foram 4 horas, agora não me lembro. Então, as coisas foram sendo vividas ali na prática mesmo, assim, sabe. E eles descobrindo também que estavam produzindo um cacau de extrema qualidade nos prêmios. Nem estavam esperando um prêmio tão, né, de tanta relevância, com um lugar de tanta relevância, assim. E isso é muito emocionante de ver também, né. Porque eles não estavam necessariamente buscando esse lugar, não, né, ou não estavam imaginando que chegariam nesse nível de excelência, sabe. Então é muito bonito de ver, de presenciar. Eu me sinto muito privilegiada, sempre que visito produtores e tal, porque eu acho que são os verdadeiros heróis dos sistemas alimentares, mesmo os que não são regenerativos. Eu acho mexer com a agricultura um negócio difícil hoje em dia, muito duro, né, produzir alimento e não acho que é valorizado como merece, né. Claro, com certeza. Bel, nos trechos sobre a castanha do Pará, tem muito relevo os efeitos da crise climática, né, que já estão sendo sentidos em vários lugares da Amazônia, mas também como investimentos muitas vezes pequenos, né, em beneficiamento da produção, uma mini usina, podem mudar completamente, né, a geração de renda dessas comunidades. Queria que você falasse um pouco como você viu esses dois aspectos, né, visitando essas comunidades extrativistas que trabalham com castanha do Pará. O beneficiamento ele pode ser, obviamente nunca sozinho, né, mas unido a outras ações e atividades, mas ele pode mudar muito o ponteiro da receita, né, do recurso que é destinado a essas comunidades, mas muitas vezes é muito difícil desenvolver uma mini usina ou um centro, né, para levar essa tecnologia e essa estrutura para uma comunidade de fato conseguir beneficiar, mas eu vejo como uma das soluções. E tenho muita vontade que o Floresta na Boca ele se transforme em centro de tecnologia, de pesquisa, para apoio para comunidades. Esse é o meu sonho, e é o sonho não só meu, mas como do Jerônimo, como de toda a equipe, o Marcelo Salazar, que foi um consultor parceiro na região de Altamira, é que o Floresta na Boca se transforme também em centros de pesquisa, que obviamente a gente coopere trazendo, engenheiros, de alimentos, antropólogos, enfim, todos os cientistas que são importantes para um centro como esse, ou os chefes de cozinha também, mas também as comunidades, né, que sejam um centro de convivência e também de registro das culturas locais. Assim, isso é um sonho, tá? A gente não conseguiu recurso para isso ainda, e a gente ainda vai fazer o livro e documentário dos outros biomas, né? Caatinga é o próximo, e tem Cerrado, tem Mata Atlântica, mas eu acho importante, nem não é em todas as conversas que eu consigo dizer isso, mas como é importante em algum momento isso se concretizar com muita seriedade, afinco e recurso, né. Uhum, com certeza. Bel, uma das questões que chama atenção no livro, né, é que as iniciativas de conservação da floresta são muito femininas, né? Uma das personagens, a Irenilze Souza, ela fala de líderes como a Sônia Guajajara, né? E ela tem uma frase ótima que ela diz: só está entrando mulher poderosa, né? Falando das lideranças das aldeias indígenas. Queria te pedir para fazer um panorama dessa questão de gênero, do machismo nesse universo que você conheceu e contar como as mulheres vêm lutando, vêm se afirmando nesse contexto.
Então, o que eu percebo é que a mulher ela foi assumindo esse cuidado. A gente tem, né, a economia do cuidado está nas nossas mãos, apesar da gente não, aí eu tô falando enquanto mulher, né, apesar da gente não receber para isso, está nas nossas mãos o cuidado das crianças, dos bebês, dos mais velhos, e nos biomas, nas florestas, o cuidado com a conservação e a natureza. Eu vejo, não que não haja homens, e há muitos homens extremamente sensíveis e atuantes na causa, mas a minha sensação é que as mulheres fazem isso de uma forma quase que intrínseca, com todo cuidado que, né, eu tenho que usar com essa palavra, porque parece que é biológico, mas eu não acho que seja, eu acho que é cultural, de uma preocupação com o cuidado com o agora, o presente, mas também o futuro, os filhos, os netos e o que vai sobrar para eles. Não em dinheiro, mas em casa de verdade, em floresta, né. É uma percepção muito sim, instintiva de que aquilo vai ser fundamental, aquela conservação vai ser fundamental e nos homens eu sinto um pouco menos, assim. Agora o machismo e a misoginia, ela atravessa todos os as esferas da nossa sociedade e é óbvio que nos estados onde está a Amazônia não é diferente, são índices bem tristes, né, de violência contra a mulher e a gente conversando percebe, né, e enxerga isso. Esse é um tema importante para mim, né, eu milito também como uma mulher feminista, então sempre me sensibilizo bastante com as histórias mas aí é uma questão um pouco mais complexa, né. Falando sobre a conservação, eu acho que a mulher tem esse papel sistêmico, quase que intrínseco, assim, ele vai acontecendo e a gente percebe. Não foi difícil, eu não tinha a intenção de ter um recorte de gênero no livro, nunca foi. Ele aconteceu porque na pesquisa, muito respaldada pelo Jerônimo Vilas-Boas, que é o nosso diretor de pesquisa, nosso consultor, nosso curador técnico, as grandes lideranças eram mulheres, assim, mas tem o Vanildo, tem o Pedro que produz um cacau de sombra, enfim, tem personagens masculinos também, mas normalmente são mais sensíveis, né, à causa, assim, sabe, até mais femininos de alguma forma. Bel, a Amazônia, né, todo mundo que viaja para aí, que estuda, que escreve sobre, sempre lembra disso, né? Como a Amazônia costuma ser quase esquecida ou muito deixada de lado, né, no resto do Brasil e no exterior. Mas agora a gente está num momento muito particular, né? Porque a Amazônia está despertando a atenção do mundo todo por causa da COP30. Você vai lançar o livro documentário aí em Belém, você está em Belém, aliás, né, para isso. Eu queria saber um pouco, né, o que, que você está sentindo da atmosfera da cidade, né? A COP está começando agora. O que, que você está vendo acontecer? Quais são suas expectativas para a conferência? Eu cheguei hoje, eu tô achando bastante organizado, obviamente que é um evento grande, né, tem um impacto na cidade, então um pouco mais de trânsito, né, um pouco, mais caótico, mas nada diferente do que seria em outra cidade ou país. E eu tô muito eu tô otimista. O povo paraense sabe receber como ninguém, com muita eficiência, com muita hospitalidade, com profissionalismo. E a gente tem muito a falar, e eu acho que é muito importante que todos esses líderes mundiais conheçam, mesmo que não vão conhecer, né, a floresta, porque estão num centro urbano, mas de alguma forma muitos vão ser levados ali para, né, a gente está próximo da floresta. Eu acho importante, porque voltando, a gente se identifica com pessoas, né, não necessariamente com causas, a não ser que sejam os convertidos e tal, mas é muito importante as pessoas enxergarem de perto, né, em loco, as dificuldades, as belezas, os desafios, até para investir mais mesmo, porque não é uma causa só do Brasil, é uma responsabilidade de todos os países, sobretudo os que mais consomem, os que mais emitem, eh, gás carbônico, os que, enfim, mais sobrecarregam o planeta, né. Bom, e para a gente encerrar, né, eu queria te pedir para falar um pouco sobre
os sistemas alimentares e a alimentação no meio desse debate sobre o aquecimento global, né? A gente precisa mudar a forma como a gente concebe a nossa alimentação para poder lidar com a crise climática. Que caminhos você acha que a gente tem que trilhar nesse sentido? Eu acho que sim, acho que tem muita coisa para evoluir nesse sentido, né, a gente precisa consumir mais alimentos de verdade, mais de uma forma mais local, obviamente, e sistemas alimentares que são regenerativos. Então buscar e isso estou falando como consumidor final, grandes indústrias e o Estado, aí a gente está falando de forças que conseguem realmente mexer o ponteiro, levando esse conceito pra alimentação escolar. O governo já tem tentado fazer isso, né, já faz uns anos, né, que parte grande da alimentação escolar é destinada à agricultura familiar, a orgânicos. A gente precisa incentivar ainda mais esse tipo de modelo, né. Eu defendo isso com unhas e dentes e a gente consumir mais ingredientes nativos, de modo a fazer com que as pessoas produzam, os produtores rurais queiram ter floresta em pé, porque ela em pé é interessante, é um recurso, seja num modo extrativista ou agroflorestal, tem muitas formas. E, obviamente, que a gente tem que se desapegar dos números que uma monocultura e um grande latifúndio vai produzir em termos de recurso. A gente vai ter que entender isso de uma vez por todas, senão a gente não consegue mexer esse ponteiro. Agora, os sistemas alimentares regenerativos, a bioeconomia ou o turismo de base comunitária e ecológico, eles podem ser grandes aliados nessa luta. Perfeito, então a gente precisa encerrar. Para recapitular, Bel Coelho é autora de Floresta na Boca, Amazônia, Pessoas, Paisagens e Alimentos, que está sendo lançado agora pela Fósforo. Bel, foi um prazer conversar com você, muito obrigado pela sua participação aqui. Edu, o prazer foi todo meu, muito obrigada pela escuta, viu? Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!